Boa noite, estamos mais uma live hoje, terça-feira, dia 30 de maio. Vamos estar falando sobre o equilíbrio, o amor, o que sustenta mais o relacionamento. Algo muito interessante que a gente percebe, as pessoas ficam sempre dizendo, nossa, mas eu conheço pessoas que se amam, casais que se amam e eles não ficaram juntos, né? E você fala, gente, mas o amor acabou, e o que aconteceu, e a gente então vai percebendo que a questão do amor, ela traz aí algumas necessidades, e a gente vê na teoria sistêmica a questão do equilíbrio como uma força extremamente importante para sustentar um relacionamento, né? Aí uma jornada bem feliz, bem legal. Se você quer participar conosco, venha, participe, entre, vai ser muito bom ter você junto conosco. A Lívia está conseguindo entrar ali agora. Boa noite, meu bem. Oi. Estava falando aqui sobre a questão do amor e do equilíbrio, né? A gente vê tantos casais que se separam e a gente fala assim, será que o amor acabou? Será que o que está faltando nesse relacionamento? Dá boa noite para o nosso público. Boa noite, gente. Olha, a pergunta é: será que no casamento só o amor resolve ou precisa alguma coisa além do amor, né? É o amor ou o equilíbrio entre as ações, o trocar, o dar e receber, né? Isso é bem legal, meu bem, porque a gente vai. Muitas vezes a gente vê que as pessoas se amam profundamente, mas se você falar isso para elas, elas ficam bravas com você, porque houve ferimento, houve ofensa, houve dor, e as pessoas acham que por negarem, por excluírem o seu companheiro, a sua companheira, eles vão conseguir resolver o problema dos relacionamentos. Esse é um ponto que a gente vai estar falando bem claro, né? E a gente vai estar lembrando as pessoas de coisas que às vezes a gente nem lembra ou que a gente não gosta de ser lembrado, porque relacionamentos são bastante complexos e um homem e uma mulher, eles precisam de algumas coisas que vão fazê-los entender e até mesmo para a gente poder encerrar um relacionamento e para poder ficarmos livres verdadeiramente, para entrarmos em outro relacionamento, a gente precisa ser tratado e encarar esse relacionamento de uma forma diferente. Exatamente. Olha, eu tenho uma imagem que é assim, ó, um casal, né? A mulher, ela gosta muito de chegar na hora certa, né? Nos eventos. Para ela é muito importante isso. E o homem não respeita essa questão dela. Ela ama muito essa pessoa, mas vai indo com o tempo, ela se cansa, né? Porque ela só está dando amor, só está dando amor, ela vai se cansando daquele relacionamento. Então a gente pergunta, será que só o amor, né, sustentaria isso? Ou será que ele também precisa de estar fazendo essa troca? São coisas importantes para ela, né? Como, por exemplo, chegar na hora, porque ela precisa que chegue na hora, porque é um valor que ela aprendeu na família dela, né? Então aí a gente vê a questão só o amor, né? Aí eu falei assim, mas então o amor ele vai tentar ver também o equilíbrio, que é a troca. A gente está dando o nome de equilíbrio nessa troca, né? A pessoa, ela faz uma graça, né, para o outro, ela faz algo que o outro gosta, que o outro precisa. Mas aí, em contrapartida, ela também quer ser atendida, ela quer ser respeitada, né? O que é ser respeitada? É justamente isso, é que a outra pessoa saiba o que eu preciso, quais são os meus valores e procura, né, dar o que pode dar. A palavra de Deus mesmo fala sobre isso, né? Que a gente não segura, não retém o que você pode dar. Se está na sua mão, dá, dê. Então, vamos lá, a gente está colocando para as pessoas que o casal, ele para manter um relacionamento, uma frase que eu achei legal que você colocou aí, meu amor, é o seguinte: o amor ele leva a que eu tenha a disponibilidade, a capacidade de renunciar para poder fazer com que o outro seja suprido por algo que eu tenho. Então, olha só, num casamento,
a palavra mais mágica que existe é complementariedade e sinergia. O que é isso, Luiz Antônio? Complementariedade, ela trata com diferenças. Um casal, as pessoas são diferentes e elas precisam uma da outra para que sejam completas para viverem um objetivo. Então, eu, por exemplo, eu e a Lívia, a gente tem características muito diferentes, né? E é justamente essa a graça da nossa relação. Por quê? Eu gosto que ela seja atenciosa, eu gosto que ela seja organizada, ela gosta que eu vá na frente dos problemas, né? Que eu enfrente a responsabilidade de tomar as atitudes, de tomar as decisões. Então, a gente vai trocando, né? Ninguém despreza ninguém, ninguém deixa de valorizar o que o outro pensa, mas todos nós temos dificuldades, temos limitações, e quando a gente se une a alguém, a gente busca também que as nossas limitações sejam diminuídas. Então, a gente tem uma explosão de novas realidades através de uma complementação, através de uma capacidade que eu não tenho, mas que o outro tem. Então, eu busco o outro, eu vivo com o outro. Pode falar, não. Falando, meu bem, então, além do que nós conhecemos de, entre aspas, amor. Amor, é só eu gosto. É além desse amor, né? Eu, então, completar, eu ser alguém que vai dar continuidade, né, ao que o outro tem. Esse é o equilíbrio que a gente tem falado. Não é só o amor, mas o equilíbrio, né? Eu falo também, meu amor, que o amor ele precisa ser expresso, né? Não adianta eu amar sem que o outro se sinta amado. E uma forma dele se sentir amado é quando eu complemento, quando eu ajudo, quando eu sou alguém que trago para o outro aquilo que ele não tem, que ele precisa. Uhum. Exatamente. Aí eu estava te dando uma imagem, né, de uma mulher que gosta de chegar no lugar cedo. E aí tem do outro lado um homem, um esposo, que gosta que a casa fique arrumada. Olha só, então, em algum momento, né, vai se sair. E aí, qual que vai ser o vidro? Eu preciso de deixar a casa arrumada porque eu não consigo que a casa fique desarrumada. Não, mas e aí a mulher, não, mas eu preciso que nós cheguemos na hora, porque se for arrumar a casa, aí nós vamos chegar, né, atrasado. Então, são os valores, né, do homem e da mulher que aí vão ter que ser bem olhados, trabalhados, porque se não for assim, vai trazendo as feridas, vão trazendo as dores, porque sempre deixa a casa arrumada para satisfazer, nesse caso dessa história que eu estou te contando, né? Para satisfazer o marido que gosta que a casa fique arrumada. Mas sempre chega atrasado e deixa a mulher insatisfeita, porque ficou arrumando a casa, né? Então, essa questão, e aí como é que faz para resolver isso? Né? Verdade. O equilíbrio. O homem vai ter que ter a sensibilidade de entender que uma vez ou outra ele pode até deixar a casa arrumada, mas que se a mulher dele não se sentir suprida, se não sentir amada, porque eu preciso me sentir suprido, né? Eu preciso sentir que o outro me valoriza. Esse é o grande ponto, e isso é o que acontece para que os casamentos prosperem. Isso é o que não acontece para que os casamentos, os relacionamentos se destruam. Não há nada mais decepcionante do que viver o tempo todo como que uma locomotiva tentando puxar os vagões. Os vagões são as dificuldades, né? Então, eu sempre sou a locomotiva, eu sempre puxo a minha esposa, ou a esposa, ou o homem sempre puxa a mulher, e eles não sentem que há uma mutualidade, que é um desejo comum de puxarem juntos, né? E cada um fazendo algo para que o outro se sinta. A grande graça de um casamento, de uma relação, é sentir que o outro ele é importante. E que mais do que sentir que o outro é importante, é perceber o esforço do outro em estar fazendo com que você se sinta importante. Uhum. É exatamente isso. É essa questão que a gente tem falado do complementar, né? Do equilíbrio, de continuar o relacionamento é como se fosse numa balança. Se só o homem satisfaz as vontades, né?
ou os valores, ou ele larga todos os seus valores para viver os valores da família da mulher, vai ser ruim, vai trazer dor. Mas também do outro lado, às vezes a mulher, ela deixa todos os seus valores para viver os valores do homem. Isso aí não é só no casamento, às vezes no namoro, nos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos entre amigos. Precisa de ter esse equilíbrio. Se só um lado sempre é atendido, o outro vai indo, cansa e vai sair, e vai largar, né? E eu não vou conseguir, senão eu estou sempre servindo a minha namorada, eu estou sempre servindo o meu namorado. Aí a questão fica num desequilíbrio muito grande. Assim, e todas as pessoas que estão envolvidas naquilo também vão sentindo essa diferença, esse desequilíbrio, né? E até às vezes até difícil de estar junto com esse casal, né? Os filhos também, quando os filhos veem, ah, não, aqui na minha casa tudo é feito para a minha mãe, ou então tudo é feito para o meu pai. A minha mãe se anula, ou o meu pai se anula, né? Não existe equilíbrio. Então, assim, aí o casamento, o relacionamento não continua. Porque se eu deixo tudo, né? Como eu estava contando, se eu deixo a casa arrumada para satisfazer o meu esposo, mas eu sempre chego atrasada nos meus compromissos, sendo que o chegar na hora para mim era importante, não vai conseguir continuar bem, né? Então, assim, essa é uma lei, né? É a lei do relacionamento entre os iguais, que é o equilíbrio. Não precisa de, né? Com o equilíbrio, o amor é uma decisão. Com o equilíbrio, o dar aqui, eu dou, eu recebo. Com esse equilíbrio, o amor vai crescendo, né? Por isso que a gente fala amor versus equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio, ele faz com que o amor entre os dois, ele seja como se fosse uma aguinha que está regando uma planta. E é interessante até mesmo esse equilíbrio no que diz respeito aos momentos ruins, né? Você mostrar, você também fazer o outro entender que ele errou e ele vai ter que, de alguma forma, te compensar por aquilo que foi feito. Ah, Luiz Antônio, você está querendo acabar com o perdão? Não. O que eu estou querendo é dizer para você o seguinte: todas as vezes que eu assumo uma postura onde eu quebro o equilíbrio, onde eu agrido o outro, onde eu não respeito o outro, para que o outro verdadeiramente se sinta, a troca volte a funcionar, eu tenho que demonstrar na prática algo que mostre a minha disposição em reconhecer e em mudar ou em trazer para o outro a certeza de que ele efetivamente está interessado em manter a troca. Porque a gente vê muitas vezes, ah, você me perdoa, aí você, não, eu perdoo, aí você continua fazendo as mesmas coisas da mesma maneira e aquilo se torna algo banal. O perdão deixa de ser algo construtivo para se tornar algo que demonstra uma certa apatia dentro do relacionamento. Porque se eu não sou chamado, se eu faço algo ruim para o meu parceiro, para a minha parceira, eu tenho que, de alguma forma, para que a troca volte a acontecer, eu tenho que mostrar para ela que aquilo ali não vai se repetir, que aquilo ali é algo que eu não quero que aconteça e que eu estou preocupado com o outro. Então, essa expressão do meu reconhecimento de que eu errei, de que eu quero fazer com que o outro sinta que eu quero fazer uma compensação, que eu quero interagir de uma forma em que haja troca. A grande palavra nisso aí, né, meu amor, é a troca. A troca é essa ida e volta do afeto, do carinho, da interação. Luiz, a palavra que você me falou da troca aí nesse meio aí, que eu achei muito legal, é compensação. Então, assim, porque eu tô vendo assim, às vezes a pessoa tá ouvindo, ah, mas eu tô ferida e ele não tá vendo que ele tá me ferindo. É difícil mesmo, sabe? É difícil, porque você fala, o outro não tá atentando que ele tá me ferindo. O que nós estamos trazendo aqui é para que você, né, que a gente possa ter ampliar na mente para que um casamento ou um relacionamento ele dá certo se existe essa compensação ou, como você falou, troca. Então, se eu estou fazendo muitas coisas boas para o meu parceiro
E eu acho assim que eu sou tão boa que eu fico fazendo só coisas boas e nem dou tempo para ele fazer as coisas boas para mim. Só eu que faço. Não existe nem o tempo da compensação dele para comigo. Então, assim, o erro também aí está em mim mesmo, porque eu não permito que o outro seja capaz. Só eu que acho que sou boa, só eu que faço. Então, assim, às vezes no relacionamento a gente não, o outro não faz porque a gente não permite, não dá tempo. A gente é tão boa, né? A gente faz tudo e, né, e tal. Quer dizer, o outro não tem nem tempo de compensar. E o outro, sem compensar, ele também se sente muito mal. Então, esse outro, eu tenho que dar esse espaço para ele compensar e ver que é gostoso compensar. Às vezes a pessoa ela nem compensa, né, o que ela tem recebido, porque a gente não dá nem tempo, e aí o outro nem pensa que está fazendo coisa ruim. Aí como é que eu faço, então, para o outro saber que está fazendo coisa ruim? Como é que a gente faz para que o outro que está fazendo coisas ruins descubra que ele não está dando nada? Né? Isso, talvez a gente tenha que parar e até verbalizar, né? Fazer uma compensação nesse sentido. Eu acho que eu estou muito. Eu acho que eu estou me achando demais, né? Eu preciso de permitir também que você faça. A mulher tem muito disso, porque nós somos ensinadas, né, a servir. Então a gente não dá nem tempo para o outro. Aí você vai falar, mas o seu par ele nem faz, né? Pode acontecer isso. Então, assim, é importante a gente estar ampliando, tanto para nós como para a pessoa que, nosso parceiro, nossa parceira, que, que o outro tem tempo, que o outro tem capacidade, né, de fazer. E aí, uma coisinha pequena que o outro faça, eu verbalizo, eu pontuo. Olha, isso aqui está me trazendo um equilíbrio, está me trazendo um sentimento assim que eu posso continuar fazendo alguma coisa para você, porque eu preciso também de receber, né? Legal. A gente, então, quando se relaciona, a gente tem que mostrar para o outro que você e o outro têm que ter o tempo de dar. A gente vê muitos relacionamentos ruírem porque, às vezes, a mulher, como diz você, é muito cuidadosa, faz tudo para o marido e tal. E, na verdade, ela está sendo muito arrogante, porque ela não está deixando o marido fazer nada por ela. Isso é um sinal de arrogância. Aí, o que acontece? A troca, essa fluência do carinho, da energia, do amor, para. É como se você pusesse uma barreira. Então, se eu não dou ao outro a oportunidade dele demonstrar para mim também, ou dela demonstrar para mim, eu vou criar uma barreira que vai impedir que o amor flua. E eu vou ter uma postura, quem faz para o outro e não deixa o outro fazer por si, na verdade é arrogante, é uma pessoa que está demonstrando que não, eu sou muito bom, eu sou muito superior, e o outro se sente mal, o outro se sente diminuído. Puxa vida, a minha mulher faz tudo, mas no fim eu quero também fazer. Essa é a verdade. Luiz, Para que haja o quê? eu achei legal essa palavra que você trouxe, arrogante. Acho que é bom explicar, né? Você gosta muito falando sobre o que é arrogante, porque na verdade essa pessoa que é arrogante, o que é? Ela não sabe pedir. Então, às vezes, né, essa mulher que só dá, ela também não sabe pedir. E às vezes ela não soube pedir lá com a família dela, lá com os pais dela, lá com a mãe, lá com o pai, ela não aprendeu a pedir. Ela já achava que sabia demais, sempre sabe demais. Isso que é uma pessoa arrogante, né? Exatamente. Ela sabe demais, aí ela não recebe nem dos pais e ela não recebe do parceiro, porque a gente vai repetindo, E né? é interessante, o Otávio entrou aqui, ele falou, maior é o que serve. E é verdade, quando a gente serve o outro, quando a gente dá para o outro, a gente se coloca numa posição de superioridade. É por isso que a gente também tem que deixar o outro nos servir e fazer por nós. Isso é um relacionamento entre homem e mulher. Essa é a lógica, viu, Otávio? Bem legal o que você falou. Porque Luiz, falando o que o Otávio, né, falou aí, legal, maior é o que serve. Se só eu estou servindo, eu estou fazendo o outro também não se sentir, né, bem, como ele falou, se sentir grande também, né? se eu não deixo... E é interessante, esses dias nós vimos a gente acompanhou um casal, né, via de mão dupla, é legal, Otávio, é isso mesmo. A gente viu um casal que um dos grandes problemas, eles se separaram depois de muitos anos, é que a mulher fazia tudo e o cara só era servido. E no fim, esse equilíbrio, essa troca, ela ficou bloqueada, ela ficou numa parede. Aí o cara, ele se sentia
inferior, porque a mulher fazia tudo, cuidava dele com Parece tudo. até paradoxal isso, né? É verdade. Aí o cara vai procurar alguém com quem ele troque, com quem ele seja igual. Aí acontece traição, acontece mil e um problemas. Porque, cara, eu me sinto mal demais. Eu preciso trocar. A essência de um relacionamento é a troca. O É. outro não pode ficar impedido de me dar e eu não posso ficar impedido de dar ao outro aquilo que ele espera de mim, porque todos nós temos expectativas em relação ao outro. Ah, Luiz Antônio, muitas vezes a frustração, de fato, mas há um mínimo necessário para que um relacionamento se sustente. Então, o outro está esperando que eu demonstre que eu o valorizo. O outro está esperando, a Lívia, por exemplo, ela espera que eu cuide dela, que os detalhes sejam demonstrados nas mínimas coisas que eu faço por ela. Até na forma de tratá-la, de conversar, na forma de olhar. Tudo isso é troca. Isso. Tudo isso é Luiz, troca. a gente falou no início até sobre essa questão do respeitar o que é importante para o outro. E respeitar o que é valor para o outro, isso é uma troca muito importante no casamento, no relacionamento. Porque se eu respeito que o outro goste de não tomar café da manhã, né? Ah, eu não gosto de tomar café da manhã, mas lá em casa tem que tomar café da manhã, na casa. Então, se eu não respeito, né, o que o outro gosta, o valor do outro, a gente falou até o valor de chegar atrasado ou de arrumar a casa. Isso demonstra que não tem equilíbrio. E aí o amor acaba. O amor, ele não sustenta o casamento. O que vai sustentar o casamento é essa troca, esse equilíbrio ou compensação. Que Quer aí dizer, vai trazer o amor, né? Que aí vai chegar o amor. exatamente, é legal isso. A troca é uma espécie de energia que flui entre os dois e que permite que o amor seja alimentado, né? Então, eu amo o outro, eu tenho um sentimento pelo outro, mas na medida em que eu não troco com o outro, na medida em que eu não dou e que eu não recebo, vai ficando impossível. Aí você vê aquelas conversas assim, não, o amor acabou. Ah, não, mas ele não me compreende. Ah, não, ela não me ouve. Então, a gente começa a se encastelar, se isolar, se separar, porque você não consegue trocar. Trocar essa energia que vai e vem, esse serviço mútuo, esse detalhe, essa percepção clara de que o outro está querendo me agradar. E eu preciso do outro. A grande graça do casamento é que eu sou complementar ao outro. Eu tenho características que o outro vai receber. E o outro tem características que eu vou receber. Então, isso a gente chama até de sinergia. O que é sinergia? É uma multiplicação dos efeitos de uma unidade, de uma junção. Né? 2 mais 2 dá 20. Né? 2 mais 2 dá 30. Então, eu preciso fazer com que o outro descubra quais são as virtudes que eu tenho e também que ele me dê espaço para que eu seja alguém que o completa. A gente entende que quando alguém nos dá atenção, é porque aquela pessoa nos ama, certo? Essa é uma das formas fáceis da gente entender que a gente está sendo amado. Então, se só eu dou atenção para o meu cônjuge ou para o meu namorado, né, para o meu parceiro ali, se só eu dou atenção, eu vou sentir assim, eu amo e o outro não me ama. Essa é uma troca também, uma boa troca é de dar atenção. Agora, se o outro nunca está percebendo o relacionamento, se não está tendo uma boa percepção, né, do relacionamento, o que a gente está trazendo aqui é ampliar. Nós precisamos de ampliar. A atenção é uma forma espetacular de você saber que você está amando, que você está equilibrando o relacionamento. Né? Dar atenção, porque se só um dá atenção, está em desequilíbrio. E o casamento aí precisa sentir esse dar atenção. Dar atenção, eu vou levar a fulana lá na casa da mãe dela, ou então eu vou levar o fulano para ir no cabeleireiro. Algumas coisas assim, né, que mostra atenção. Não, então hoje eu vou fazer um prato especial, coisas que mostram atenção. Se a pessoa não está dando atenção, o outro vai sentir que não está tendo o equilíbrio do amor, da atenção. É a
prioridade, é interessante. É igual, por exemplo, a gente sábado nós fomos lá na casa do seu pai, né? Nós visitamos lá. Então, assim, o que que eu quis dizer para você, Eu estou né? dando atenção para você, os seus valores são importantes. Então, a Lívia sentiu suprida. Aí, o que a Lívia tem que fazer? Ela tem que fazer alguma coisa também para trazer esse equilíbrio. Ah, então o Luiz gosta demais de assistir o futebol. Então, eu vou deitar ali né, na sofá com ele, vou assistir o futebol, vou ficar lá o dia inteiro com a televisão ligada, porque eu vou trazer um equilíbrio. Aí é a troca. Então, ele me deu atenção e eu dou a atenção. Como o Otávio falou, é via de mão dupla, né? A gente faz essa troca de atenção. E essa questão que ele colocou de leitura é o seguinte: muitas vezes a gente precisa conversar porque eu acho, né, que eu estou fazendo algo que expressa amor e o outro não está entendendo. Então, esse equilíbrio aí, ele passa por uns tradutores que nós precisamos sempre conversar, né? Esses tradutores são o reconhecimento das características de cada um, né? Um gosta de, como diz, existe um livro muito conhecido que é As 5 Linguagens de Amor, e que eu gosto muito de me lembrar disso, né? Cada um tem a sua linguagem de amor, não que você tenha só uma dessas características, mas existe sempre uma que prevalece. E eu gosto muito de, por exemplo, da Lívia perto de mim, e eu gosto de ver que ela gosta de estar sentada ao meu lado. Eu sou muito físico, né? Então, isso é legal. A Lívia gosta muito de servir, de ajudar as pessoas. Então, eu também tenho que sair da minha comodidade para que eu possa servir algumas pessoas que vão fazer parte da nossa vida e que a Lívia valoriza. Então, é muito legal essa troca, essa percepção e essa procura, porque o grande desafio nosso é a gente estar procurando entender o outro e procurar ver como que o outro vai se sentir. Ô, Luiz, com esse exemplo que você trouxe, é importante a gente ver assim, não precisa de ser igual, né? O equilíbrio não significa assim, Sim, né? se eu lavei as vasilhas, ele também tem que lavar a vasilha. Não, a gente tem que achar o que... E por isso que a gente que está do lado de fora de qualquer relacionamento, a gente acha assim, não, ela não vai dar certo com ele, não, ela faz tudo para ele. Só que a gente não sabe o que ele faz para ela que está suprido. Tem um ditado que fala, em briga de homem, marido e mulher, ninguém se mete, né? Ninguém mete a colher. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe o que está lá. Qual que é o equilíbrio? Tem que ter um equilíbrio. E às vezes não se existe nem... Até às vezes, assim, dois namorados ou duas pessoas não conseguem namorar ou se casar porque não conseguem descobrir esse equilíbrio. Porque, se for muito distante, a questão ou cultural, ou a questão das emoções, como o Luiz falou, ou dar presente, né? Tem várias formas que as pessoas demonstram a atenção, né? Demonstram que amam, demonstram que estão ali dando, que o outro precisa de dar também. Mas cada um dentro do seu relacionamento, sem a gente querer dar palpite. Às vezes a gente dá palpite no relacionamento até dos nossos pais. Ah, não, minha mãe faz isso, meu pai não faz. Não, cuidado, a gente... Então, nossos pais também, é casamento deles, né? Como diz, na história deles, de casal, a gente também não tem que meter a colher, né? Mas ter o B dele, falar e ficar de um lado ou do outro. Não, porque eles vão encontrar o equilíbrio. A gente pode até trazer essa palavra, ó, para as pessoas, né? Trazer, como a gente está falando, ó, num relacionamento de casal, o amor, ele cresce se existe equilíbrio. Se não existe equilíbrio, o amor pode se desgastar. Não é isso, Luiz? Sem dúvida. Nós estamos aqui justamente querendo que as pessoas descubram que o que sustenta o relacionamento é a disponibilidade da troca. É o dar e o receber. É o expressar ao outro aquilo que é algo que agrada ao outro. É uma busca pela conquista do outro, né? É fazer algo e, normalmente, essa complementariedade passa por algo que o outro até mesmo não tem como característica, mas que gostaria de ter e que você tem. Então, você se dá, você complementa, você faz a pessoa se sentir feliz e alegre. Tá certo? Ok. Então, a gente finaliza aqui, né, a nossa live. Todas as terças-feiras nós estamos
fazendo a live. Se você quiser um assunto, pode colocar para a gente ou no inbox, né? Ou em qualquer lugar falando, olha, fala sobre isso, sobre aquilo. Nós estamos trabalhando com a visão sistêmica, e essa visão sistêmica, né? Que é o casal, cada um tem o seu sistema, e os dois sistemas vão se relacionar. Você pode colocar, então, qualquer dúvida, qualquer palavra, qualquer assunto, qualquer tema, para a gente estar conversando na terça-feira novamente, às 19 horas. Então tá joia, gente. Foi um prazer. Agradecemos a todos que participaram. Foi muito bom a participação também aí do Otávio, né, que deu as suas impressões e trouxe um enriquecimento da nossa discussão. Boa noite e um grande abraço.